eu recentemente adquiri essa maquininha aqui. Ela é uma máquina rotativa do estilo pen, né, do estilo caneta. Eu estou usando ela já há algumas semanas, fazendo trabalhos variados e me entendendo com a maquininha. E agora eu vou contar tudo para vocês de como foi a minha experiência com ela, o que eu achei, qual o veredito que eu cheguei após esse período aí de adaptação. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje, né, eu vou falar sobre essa maquininha aqui, essa pen que eu comprei. Eu tive a oportunidade de trazer ela da Europa, né? Aqui no Brasil não é nenhum modelo fácil de encontrar, tem que alguém trazer para revender e lá, como tudo, é muito mais caro aqui. Então eu consegui, além dessa penzinha, trazer também uma fonte Critical. Eu vou falar sobre ela num outro vídeo, também vou fazer uma resenha sobre a fonte, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre essa penzinha. É a Micron Equalizer Turbo, produzido aí pela Quadron. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Tem alguns outros modelos, né? Esse aqui é um modelo de pen que eu comprei por indicação. O Nelsinho, que foi o tatuador que me ensinou a tatuar e tudo mais, ele já tá morando há um ano lá na Europa, em Portugal, e ele já teve a oportunidade de testar, de usar, usou durante um bom tempo uma maquininha dessa, e eu pedi indicação para ele de qual máquina ele achava que seria legal eu comprar dentro aí do custo-benefício que eu queria. Ele já tinha tido boas experiências, me recomendou bastante ela. Agora, ela é específica para alguns tipos de trabalho, melhor do que para outros, né? Por acaso, o tipo de trabalho que ele faz tem mais ou menos as mesmas exigências técnicas do tipo de trabalho que eu queria dar, né, para essa maquininha. Então, acabou que casou tudo. Eu vou falar sobre essas particularidades todas agora no vídeo. Mas primeiro, bom, apresentando ela aqui para vocês, né? Ela é uma maquininha com corpo de alumínio, pesa aproximadamente 100 gramas, aí é bem levinha, bem tranquila de segurar. E por ser uma máquina pen, né, ela é uma rotativa já feita para ser usada especificamente com cartucho. Ela não tem um motor separado e um grip adaptador, ou seja, você não pode usar ela com agulha, mas exclusivamente para cartucho, que é a forma que eu estou trabalhando hoje em dia, né? Meu trabalho é 100% feito em cartucho, então era um investimento necessário. Além da minha outra máquina, Stingray, eu estava querendo ter uma maquininha um pouco mais especializada para alguns tipos de trabalho e também de backup. Caso uma, sei lá, queime, né? Eu tenho uma outra para não ficar na mão aí no sufoco. Muito importante, eu estava bem preocupado com isso. Como ela é um corpo único, bem integrado aí num formato de caneta, o motor está todo aqui nessa parte interna e essa ponta aqui é o que seria o grip adaptador para o cartucho, né? É a parte onde você pluga o cartuchinho ali e ela é ajustável. O que isso quer dizer? Dependendo da marca, dependendo do tipo de cartucho, ele vai ter um comprimento de haste ali, né, naquele pinozinho do cartucho, um pouquinho maior, um pouquinho menor, e dependendo da anatomia da máquina que você vai encaixar, ele vai ficar mais para fora ou mais para dentro a ponta. Então, assim como outras máquinas, você ajusta ali, né, a distância da ponta da agulha através da biqueira, né, aqui você pega esse grip e você rotaciona igual um grip ajustável, né, para cartucho. O adaptador que eu uso, por exemplo, a minha Stingray e tudo mais, é o mesmo esquema. Você rotaciona aqui e através dessa rotação ele vai jogar um pouquinho mais para frente a ponta ou um pouquinho mais para trás. Esse componente todo aqui ele vai um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás, de acordo com o quanto você rotaciona. E aí você consegue deixar um pouco mais de ponta ou um pouco menos de ponta de agulha. Isso é muito importante, né, ter essa regulagem para o trabalho, para você não ficar na mão aí. Existem os grips adaptadores para cartucho que não tem regulagem, existe umas pen mais vagabunda que não tem regulagem. Aí às vezes você pega uma cartucho de uma marca diferente e ele fica com a ponta muito para dentro, com a ponta muito para fora, o trabalho não vai funcionar direitinho. Então, por isso que é importante um modelo já um pouco mais avançado que tenha pelo menos esse recurso aí.
Ela é, né, assim como as rotativas todas de hoje em dia mais modernas, com uma conexão de cabo RCA. O conector dela é interno, protegido dentro da parte de alumínio, isso é bem bacana, tá? E ele tem um ângulo, né, aqui, eu não sei exatamente quantos graus, mas ele não sai reto para cima e nem a 90 graus, ele tem um ângulo, e isso facilita quando você está segurando ela assim nessa posição. Então aqui, ó, o conector RCA dela, né, fica interno dentro do corpo, você segurando aqui, e aí ele faz esse ângulo aqui com o fio, que é bem bacana, né? Fica bem ergonômico. E o grip, a parte da ponta dela aqui, né, tem umas ranhuras, um relevo aí que também ajuda, né, na pegada e faz com que não deslize, é bem firme, e eu acho que tem uma grossura bem interessante, assim, que é o tipo de grip que eu costumo usar mesmo, nem muito grosso, nem muito fino. Então, ó, maquininha, você bota o cartucho aqui, é só girar que ele já está travado, ó. Ela funciona praticamente como uma caneta mesmo, você, né, aqui vai estar usando ela como uma caneta, e como o peso dela é mais concentrado na parte interna aqui, né, nessa parte, ela tem uma firmeza legal, mas aí você usa mais o peso da sua própria mão do que o da máquina, né? Nas outras máquinas que não são PEN, você tem aquele motor atrás que dá um contrapeso, e aqui não, ela é mais firme no seu próprio eixo, então de acordo com a inclinação que você faz, você consegue enfiar ou puxar um pouco mais, e muito delicadinho ali. Então eu já começo falando da principal característica que eu senti dela, né? Que é a delicadeza e a suavidade, a leveza na pigmentação. Isso, para o tipo de trabalho que eu estava querendo, é ótimo. E eu estou falando tanto de linha quanto de sombra e cor. Ou seja, né, eu usando ela, eu senti que ela é muito boa para fazer linhas delicadas, bem precisas, bem sólidas, bem pigmentadas, mas delicadas, e um sombreado bem macio. No caso da linha, né, isso acontece porque o motor dela, ele não é um motor muito porrada, muito agressivo, ele é um motor suave, ela é bem silenciosa, você não vai quase ouvir ela batendo, você sente, né, não que ela falta força, mas que ela tem a força na medida certa para fazer a pigmentação que você quer ali, a não ser que seja um trabalho que exige demais, que precisa de uma máquina mais bruta. Então ela não é uma máquina robusta, ela é uma máquina para trabalhos precisos e com bastante suavidade, né? E é isso para o meu neo tradicional, por exemplo, é uma parada muito boa para trabalhos de médio porte, para trabalhos de pequeno e médio porte, para trabalhos com um acabamento um pouco mais polido. Eu senti que eu ganhei uma linha muito mais firme, então por ela vibrar menos, por ela ser menos agressiva, né? Isso faz com que a linha saia mais precisa aí na sua espessura, bem fininha. E aí você usa só o peso da sua mão para controlar, né, o quanto você quer pressionar ali para pigmentar sem falhar e sem atravessar, né, sem você estourar demais o traço. E aí eu falei que é para linhas, né, mais finas e delicadas. Isso porque eu experimentei fazer bold mais pesado com ela e eu senti que falta um pouco ali de, né, daquele motor que empurre bem a agulha na pele, e também o fato dela ser uma PEN, de não ter um contrapeso, de não ter um peso próprio que já da máquina já pressiona ali na pele. Eu sinto que para pigmentações de linhas grossas, especificamente assim falando de 11 para cima, 11, 14 ou até de bucha, assim, eu senti que ela deixa um pouquinho a desejar, ela não é boa para isso, né? Eu fui fazer algumas assim e eu peguei a Stingray, senti a diferença e fiquei usando a Stingray nesse caso. Mesma coisa para uma pigmentação muito sólida de pintura, usando Magnum, por exemplo, uma Magnum muito grande, uma área que você tem que cobrir muito grande, ela vai falhar, ela vai demorar a pigmentar, porque ela é macia, né? Agora, isso é ótimo para fazer o que é sombreado bem rebuscado. Não só a sombra de preto puro, aquela sombra de pinceladinha super de leve, pigmentando ali com uma potência um pouco mais alta para esfumaçar e fazer aquele efeito da sombra de preto puro. Eu consegui fazer sombras muito mais lapidadas, com transições mais suaves, aqueles efeitos smooth, né? Aquele efeito esfumaçado, de arrastar e de ir bem de levinho ali, fazendo aqueles volumes. Eu consegui fazer sombras muito bacanas com ela nesse aspecto, e também usando o próprio Sumi. Ela parece ter uma mola interna, um certo amortecimento ali, que não é muito, mas é o suficiente para dar uma suavizada ali quando você joga algumas sombras, e pela própria leveza e facilidade, né, da empunhadura,
eu fiz uns realismos em preto e cinza bem bacanas a partir do momento que eu peguei ela, assim. Eu tive a oportunidade de fazer 2 trabalhos nas últimas semanas que foram dos mais rebuscados, né, esse tipo de detalhes, assim, e então ela se provou muito boa. Eu senti que eu tive uma melhora na entrega do meu realismo preto e cinza usando essa maquininha. E aí mesmo o consumo, né, você vai lá pigmentando aos pouquinhos os tons que você precisa, te dá muito mais controle. Então essa maciez ela é boa não só para sombra, mas para trabalhos coloridos que tenham degradês e efeitinhos de cor bem trabalhados, que você tem que fazer várias transições e elas não podem ser muito brutas. Tanto, né, para anel tradicional, uma cor bem trabalhada, quanto, por exemplo, para um trabalho de aquarela, em que você faz, né, a cor mais esfumaçada, os efeitos e tal. Então isso se provou bem bacana para ela. Repito, né, ela não é uma máquina agressiva, forte, para trabalhos pesados e grandes. Então, se for fazer old school, trabalhos em larga escala com linhas muito grossas, bold pra caramba, eu não recomendo ela. Aí eu recomendo uma máquina mais potente, como por exemplo a minha Stingray, que eu tenho também um vídeo de review, eu vou deixar o card aqui em algum lugar se eu não esquecer. Então é importante saber que você vai ter um uso específico, cada máquina tem uma função ali, tem alguma coisa que ela vai ser melhor ou pior. Assim, a princípio você pode fazer tudo com a mesma máquina, mas você vai sentir mais dificuldade em algumas coisas, isso vai te atrasar. Enquanto você usar a máquina certa para as coisas certas, isso também vai te adiantar pra caramba o caminho. Essa é uma máquina que está custando aí uma média de 440 euros. Isso convertendo para real em aproximadamente 1 euro para 4 reais, vai dar uma média de 1.700 e poucos reais aí, se você comprando em euro e convertendo aqui, né, pro nosso câmbio. Então ela não é uma máquina barata, ela é uma máquina de qualidade, é uma máquina de investimento, mas ainda assim não é tão cara quanto uma máquina tipo Mega Ultra Power, como uma Stingray, por exemplo. Aqui no Brasil eu vi alguns sites, alguns anúncios de venda por mais de R$2.000, então tem uma diferença, né, entre você comprar lá fora e aqui, lógico, mas essa é a média aqui do mercado dela. É um investimento, é uma grana. Se você está procurando dar um upgrade no seu trabalho, se você já está minimamente familiarizado com cartucho, ou se você já quer começar com um puta equipamento, sabendo que não vai ser para trabalhos muito pesados e muito agressivos, muito grandes, mas para trabalhos médios e preciso, e bem acabado, e bem macio, então essa é uma boa pedida para você. Então é isso, essa foi a review da Equalizer Micron Turbo. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que tenha te ajudado a conhecer um pouquinho mais uma opção aí de pen, de máquina, né, para você usar com cartucho. Se você já usou ela, me conta aqui no comentário se você teve opiniões parecidas, se você discorda de alguma coisa que eu falei, como é que foi a sua experiência. E também comenta aqui que máquina que você usa, eu quero saber, né, que máquina que a galera tá usando. Você já usou uma pen? Você tem uma pen? Qual é a pen que você usa? Qual é a particularidade dela? Vamos trocar essa ideia para espalhar, né, conhecimento e ajudar as pessoas na hora de decidir qual máquina comprar, de acordo com quanto você quer gastar, de acordo com o que você precisa no seu trabalho, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo, não esquece de deixar esse like para o vídeo alcançar mais gente, compartilha aí com a galera e muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.